regra é a transparência. E a TV Justiça vem há 15 anos cumprindo um importante papel ao transmitir ao vivo os julgamentos realizados no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. É a primeira TV no mundo a fazer este tipo de transmissão. Em comemoração ao aniversário de 15 anos da TV Justiça, o Reflexões de hoje está diferente. Vamos conversar com as duas consultoras jurídicas da emissora e com Carlos Eduardo Cunha, jornalista que ancora as transmissões desde o começo dos trabalhos do canal Judiciário. Vamos saber então um pouco mais sobre os nossos convidados. Karina Zucolotto é consultora jurídica na TV Justiça e professora de Direito Constitucional. É mestre em Direito Internacional Econômico. Carlos Eduardo Cunha é jornalista. Exerce os cargos de editor-chefe e apresentador na TV Justiça. É mestre em Direito Internacional. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Vocês já estão aqui na TV Justiça, vivem diariamente essa rotina, né, da TV. O Cadu já desde o início da TV Justiça e a Karina já há 9 anos, não é? É, exatamente. É uma experiência, assim, que eu diria ímpar e bastante diferenciada, porque da advocacia para o jornalismo existe um espaço muito grande e eu tive que me adaptar a todo esse espaço, inclusive com a própria linguagem que deve ser utilizada no veículo de comunicação. Não que a minha linguagem seja muito jurídica, até por conta da docência que a gente exerce e tem que tentar trazer aquele conhecimento de uma forma bastante clara para que o acadêmico do direito consiga compreender, ainda mais o direito constitucional, que é uma matéria bastante árida e com muitos conceitos, mas a TV foi um desafio desde o início e essa linguagem, eu acredito que eu tenho desde 9 anos que estamos aqui, não é? Desde 2008, quando esse cargo de consultor jurídico foi criado efetivamente dentro da TV Justiça. Eu acredito que tenho desempenhado bem a minha função e espero esteja agradando aos telespectadores e também aos ministros, porque traduzir o que os ministros dizem é uma responsabilidade muito grande e sempre um desafio, principalmente quando as discussões são travadas na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, que é o principal programa que a gente ancora, né, Cadu? Na verdade, somos todos, só para dizer que somos todos formados em Direito também, Sim, não é? É verdade, sim. Cadu tem formação em jornalismo, mas também é formado em Direito. Então, além dessa mudança da nossa linguagem jurídica, que a Karina observou, que outras mudanças aqui ao longo do tempo vocês observaram por conta da transmissão da TV Justiça? Você tem uma série de impactos. O fenômeno da TV Justiça, ele não é restrito apenas à questão do direito e da cidadania, quer dizer, são os focos principais. Mas existem uma série de elementos que eles se somam em relação a esse fenômeno. Por exemplo, a questão do impacto tecnológico, na medida que não é diferente do que acontece com outras emissoras. O desenvolvimento do canal a cabo, o desenvolvimento da televisão digital e das possibilidades que isso gera em termos de transmissão, em termos de comunicação, é um impacto que, às vezes, no dia a dia você não pode notar de imediato, mas analisando sob essa perspectiva de 15 anos, por exemplo, há muitas coisas que elas vão se modificando, vão se adaptando ao longo do tempo. Do ponto de vista especificamente técnico em relação às transmissões, não apenas as transmissões, mas aos programas também. No primeiro momento, por exemplo, os parceiros, que são aqueles tribunais, aquelas entidades ligadas ao universo jurídico que produzem programas, houve um período, por exemplo, que os programas eram enviados em fitas VHS. É um negócio absolutamente impensável hoje em dia, por conta, inclusive, da qualidade da TV digital. Mas, num primeiro momento, era a realidade da época, era a realidade que se impunha. Então, nesse sentido, a diferença, o impacto tecnológico nesse sentido, ele é absolutamente gritante, só para começar. E essa interface, desculpa, Gisele, porque o tema é tão interessante, né? Essa ligação do direito com a mídia, o jornalismo, né? O que eu queria, tem muito interesse também em saber, é o impacto das transmissões em relação aos próprios julgamentos ou em relação ao comportamento do judiciário, não é? Se isso leva a TV Justiça também a ter algumas orientações distintas em relação a como proceder. Como é que tem sido isso ao longo do tempo? Eu há 9 anos que acompanho essas sessões plenárias, todas as quartas e quintas aqui no Supremo Tribunal Federal, eu verifico que nas sessões plenárias, talvez os votos tenham se alongado um pouco mais, mas eu não consigo verificar
uma modificação da linguagem jurídica utilizada. Ali os ministros, eles são 11 protagonistas dentro de um programa que, ao meu entender, estão absolutamente imunes a essas pressões da mídia, ou pelo menos essa é a ideia do Poder Judiciário independente. Ainda que hajam várias câmeras ali o tempo todo passando, em tempo real, ao vivo, a transmissão dessas sessões, eu não vejo essa modificação de linguagem. Mas talvez os votos tenham se alongado um pouco mais para expor, dentro dessa possibilidade de ser uma transmissão ao vivo, de tentar convencer ainda mais sobre as razões daquele voto favorável ou contra a maioria que se forma, enfim. Mas eu acho que essas sessões e essas transmissões acabou aproximando muito o judiciário das pessoas mais leigas, inclusive. Cadu, há uma linguagem também toda própria que vocês utilizam, não é, Karina, aqui, em relação à transmissão do direto do plenário. Como é que se dá essa linguagem? Ela tem evoluído ao longo do tempo? Vocês têm orientações para adaptar essa linguagem? Como tem funcionado isso? Temos momentos distintos ao longo desses 15 anos. E eu lembro que logo no momento que nós formulávamos as primeiras propostas do programa, especificamente do que hoje é o direto do plenário, eu costumava dizer, mas nós estamos reinventando a roda. Porque, em princípio, são elementos que, de direito, já são postos. Em termos de comunicação e televisão, também há, embora haja sempre uma variação, mas também a fusão desses elementos fazia com que nós tivéssemos uma série de dúvidas. Por exemplo, num primeiro momento, a ideia é que durante a transmissão ao vivo fosse feita literalmente uma tradução dos termos jurídicos que eram colocados. Por exemplo, um ministro falava a respeito, uma linguagem comum. Trata-se de habeas corpus que define tal coisa. A ideia era abrir o áudio em off e eu faria a explicação do que era um habeas corpus. Só que o grande problema que você tem no jargão, seja jurídico ou de qualquer outra ciência, é que ele define em uma ou duas palavras toda uma série de questões que envolvem aquela palavra ou aquela expressão específica. Habeas corpus eu não preciso nem dizer qual é a explicação a respeito dela. O resultado, nas primeiras transmissões, habeas corpus, abre o áudio, eu tentava explicar o que era um habeas corpus, com poucas transmissões, eu lembro que eu fiz uma brincadeira até em um seminário que nós tivemos aqui exatamente com os parceiros, eu dizia que eu nunca fui tão xingado na minha vida. Ficava interrompendo os meninos. Porque, exatamente, e foi a primeira coisa, acho que com 2 sessões eu falei, olha, vamos rever isso aqui, porque as pessoas querem ouvir os ministros. A explicação do que se trata para o cidadão, ela pode ser dada em um outro momento, mas a apresentação do relatório e a apresentação do voto é a voz dos ministros. Então, nós adotamos, a partir daí, uma sistemática que, com algumas variações, ela é adotada até hoje. Nós abrimos o programa com a expectativa do que vai ser julgado, uma tentativa de explicação que é feita justamente nessa interação com a consultoria jurídica, depois, no intervalo e ao final do programa, quando temos tempo, aí sim vêm as perguntas-chave em relação a muitas até das expressões que estão sendo utilizadas. Por exemplo, fica mais fácil eu perguntar para a Karina se o ministro fala que um determinado processo alega-se que a prova está comprometida por conta do princípio da teoria da árvore dos frutos envenenados. Não dá para abrir o áudio e tentar explicar isso, eu perguntar para a Karina. Num jogo de futebol, o jogo está transcorrendo, você pode interromper. Com o ministro falando, isso é impossível. Daí a importância da consultoria jurídica, né, Karina? Porque a ideia da consultoria jurídica é exatamente tentar traduzir, tentar de uma maneira didática, né, traduzir para o telespectador exatamente aquilo que o ministro acabou votando, né? Então, a linguagem que normalmente é utilizada no ambiente jurídico é uma linguagem mais robusta, cheia de termos técnicos, né? A gente costuma chamar, tem um monte de juridiquês no meio. E a ideia da consultoria vem exatamente para tentar decifrar, para tentar traduzir de uma maneira mais clara, a ponto de atingir o cidadão que não tem nenhum conhecimento jurídico. E esse, de certa forma, é um desafio para nós, né? Porque nós temos aí essa linguagem jurídica que nós carregamos com a nossa formação. Aqui, na TV Justiça, também foi um desafio se adaptar para a linguagem jornalística. Então, nós tivemos que também nos adaptar a isso e, a partir daí, seguindo essas orientações no sentido de
de deixar da maneira mais clara possível a informação, traduzindo aquilo que foi decidido e que acaba tendo impacto na vida da população, que nunca teve acesso, às vezes, a assistir uma audiência no lugar onde reside, e acaba tendo a oportunidade de acompanhar o julgamento da mais alta corte do país através da TV Justiça, com a possibilidade de ter a explicação da consultoria jurídica. Eu diria que um dos desafios maiores também, além dessa linguagem, é porque nós, advogados, a gente tem uma tendência a falar muito. Havia, inclusive, um requisito da própria contratação da consultoria que fosse docente na área de direito constitucional, para justamente atingir esses objetivos. Clareza, objetividade, didática na produção desse conhecimento e para passar essa informação diante dessa linguagem tão jurídica e tão técnica que a gente vivencia no mundo de hoje. Mas, além desse desafio, eu confesso a vocês que quando entrei na TV, um outro obstáculo a ser cumprido era ter que olhar para as câmeras e falar com uma máquina. Isso é muito difícil. Havia toda aquela informação, não pode se mexer muito na cadeira, não pode balançar muito o corpo, você tem que olhar para a câmera e olhar com olhos de que vai convencer sobre aquilo que você está falando, transmitindo, e tendo que associar tudo isso, essa clareza, essa objetividade, uma imparcialidade que é fundamental. É verdade. Que a ideia é transmitir a informação com imparcialidade e dentro daquilo que exatamente foi decidido, tanto no plenário ou mesmo quando a gente faz o acompanhamento, né, Gisele? Era o que eu ia comentar agora, porque, e de outros na verdade, a julgamentos. atuação da consultoria, ela vai além das câmeras, Além né? das câmeras, porque nós temos todo um trabalho junto ao jornalismo, aos repórteres, são 2 núcleos na TV Justiça, né? Tem o núcleo de produção, o núcleo de jornalismo, para quem não conhece o dia a dia da TV, e existe todo um trabalho por trás disso, até que o programa vai ao ar. Então, é preciso ter reunião de pauta, há todo um debate que a gente tem junto com os produtores, com os jornalistas, sobre o tema, qual é a forma que a gente pode passar de uma maneira mais simples para o cidadão. Então, o trabalho da consultoria jurídica, ele vem também antes da exibição dos programas que vão ao ar. É muito trabalho. Não é bastante trabalho. Muito trabalho. E são muitos assuntos também aqui que a gente precisa ainda colocar com relação às transmissões da TV Justiça, né? Mas agora nós vamos fazer uma pausa, nós vamos para um intervalo e voltamos em instantes para falar mais sobre os 15 anos da TV Justiça e o papel da emissora na aproximação da população com o Poder Judiciário. Até já! O Reflexões já está de volta, hoje em comemoração aos 15 anos da TV Justiça, que vem cumprindo um importante papel ao transmitir ao vivo os julgamentos realizados no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. No primeiro bloco, então, nós comentávamos um pouco sobre a consultoria jurídica. Tem esse papel importante de alinhar a linguagem, não é? E transformar também uma linguagem mais acessível, por vezes, para aqueles que vão assistir à TV Justiça, que não são necessariamente operadores do direito, não é, Cadu? Então, esse papel da consultoria jurídica, que nós estamos com as 2 consultoras jurídicas da TV Justiça aqui presentes hoje, é um trabalho importante em relação à linguagem, especificamente por conta da linguagem jurídica que é utilizada e é sofisticada, não é isso? Sim, inclusive é um trabalho que ele sempre existiu, embora, como disse a Karina, o cargo de consultor propriamente, ele foi criado em 2008, não é? Na gestão do ministro Gilmar Mendes. Exatamente, mas assim, o acompanhamento ele sempre existiu. Aqui há uma série de questões, inclusive de ordem contratual, das empresas que são contratadas para fazer o processo de colocar a televisão no ar. No primeiro momento, havia servidores do próprio Supremo Tribunal Federal ou requisitados, que inclusive trabalhavam na TV Justiça, inclusive em outras funções, não apenas na consultoria, inclusive pessoas concursadas, por exemplo, em relação ao jornalismo. A partir de um determinado momento, houve uma limitação nesse sentido e, no início, havia, por exemplo, a presença da Odete Rocha, que foi a primeira pessoa que fazia esse tipo de acompanhamento, inclusive dos programas da TV Justiça, assim como o Mário Noleto, também, que é servidor concursado, não me lembro se exatamente do STF ou se ele era requisitado. Sempre houve, realmente, esse acompanhamento para o que talvez seja o grande desafio, como bem disse a Gisele, que é justamente dessa questão da linguagem, que, na verdade, é um desafio diário.
Do ponto de vista da apresentação especificamente do plenário, por exemplo, com relação a Karina e a Gisele, nesse revezamento que é feito, eu adoto, inclusive, uma postura específica. Eu não procuro ter uma postura de advogado, embora eu não solte demais. É como já um colega uma vez disse, é como se fosse eu ou qualquer pessoa que esteja ancorando o programa, a tentativa de representar o cidadão que está assistindo aquele programa e talvez não esteja entendendo muito bem o que acontece. E aí justamente a minha função é levantar a bola para que a Karina ou a Gisele façam um chute a gol. Então eu não tenho a preocupação de usar um termo jurídico mais elaborado, alguma coisa assim, mas de perguntar e levantar a questão que às vezes para um juiz, um advogado, ela pode parecer muito básica, mas aí a função nesse sentido não é essa. Primeiro ponto. Segundo, e que talvez seja a parte que seja mais do bastidor, que o telespectador não acompanha, mas que é com certeza o dia a dia delas, eu me lembro de uma situação com a Odete, por exemplo, uma repórter, perguntando um termo jurídico específico que eu não lembro qual era agora, não sei se era habeas corpus, o que era exatamente. E as duas tentando chegar a um lugar comum para definir aquela expressão jurídica. Então era engraçadíssimo, na verdade, porque assim, não, mas então se eu disser, isso aqui que você está me dizendo dessa definição desse termo jurídico é muito complicada. E se eu disser assim, assim, assado, parará, tá certo lá? Não, fulana, não tá certo. Se tenta você traduzir, porque às vezes não tem tradução. Às vezes não tem tradução. É difícil. Às vezes, isso que talvez seja Essa é uma batalha que a gente trava com os jornalistas diariamente. Exatamente. Tem termos às vezes que a tradução é longuíssima, né? Você teria que dar uma aula para explicar. Arguição de descumprimento de preceito Exatamente. fundamental. Karina, ação constitucional ou uma ação? Foi proposta uma ação? Não, mas assim, vamos explicar o que... Não tem jeito. Ou você coloca ação, ou você põe a DPF, ou você coloca a palavra toda. E aí, na televisão, o tempo é o nosso maior inimigo. E talvez a Gisele possa concordar comigo que quando a gente vai apresentar o direto do plenário, a gente tem um tempo razoável até que os ministros entrem, ou na hora do intervalo, um tempo mais elastecido. E quando vai para o jornal, André? Quando a gente entra no jornal, às vezes a equipe nos dá 3 minutos, 4 minutos. Professoras que somos e falamos 2 horas durante uma aula. E às vezes para falar de 3 assuntos diferentes. De 3 assuntos em 3 minutos um desafio mesmo. É um desafio. Grande desafio. E sobre temas variados que você havia dito. Então, se no plenário do Supremo a discussão foi sobre matéria tributária, nós temos que estudar e tentar ser daquela forma objetiva, clara, imparcial, ainda que dentro desse tempo limitado. Sim. É assim. E simplificar, não, situação mas difícil. sem cair na informação errada, né? Porque a ideia é simplificar a informação, traduzir, mas a gente não pode desvirtuar aquela informação. E nem deixar a desejar. De todas as áreas, né? De todas as áreas. É a mesma dificuldade dos próprios ministros, né? Porque eles também, obviamente, têm que enfrentar todas as áreas, né? Desde civil, ambiental, trabalhista, tributário, quer dizer... E vocês sentem a mesma dificuldade, né? Isso é replicado para quem vai fazer a transmissão, né? Isso é muito interessante. Sim. Agora, antes da TV Justiça, eu acho que, assim, uma imagem minha, né? Uma noção que eu tenho, pode estar errada, não sei, a notoriedade do Poder Judiciário não era tão grande, especialmente do Supremo Tribunal Federal. Né? Aliás, há até uma obra bastante divulgada na época, que falava, cujo título era justamente esse, né? O Supremo Tribunal Federal, esse outro desconhecido, uma obra do Aleomar Baleiro. Quer dizer, e hoje já nós não podemos falar isso do Supremo Tribunal Federal, muito pelo contrário. Exatamente. A TV Justiça contribuiu para isso ou foi a mídia em geral, ou foram os tempos que mudaram? Qual a visão de vocês? Eu acho que tem uma série de fatores aí. A TV Justiça foi criada em 2002 e aí nós temos até um fato curioso que na época quem estava no exercício da presidência da República era o ministro Marco Aurélio e foi ele quem sancionou a lei criando a TV Justiça. Então esse é um fato curioso, mas nós temos então um marco que é de 2002. Já com a Constituição Federal de 88, direitos fundamentais que foram assegurados e houve uma crescente demanda muito maior ao Poder Judiciário como um todo. E isso, consequentemente, impactou o Supremo Tribunal Federal também. Então, várias questões chegaram ao Supremo Tribunal Federal, até por conta daquilo que a Constituição Federal de 88 assegurou no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais. Então, temas que antes a gente não via chegar até a alta corte do país passaram a chegar. E, a partir daí, eu vejo que nós tivemos, sim, esse acesso maior à população. Eu acho que cada um de nós aqui pode citar um fato curioso, inclusive, e quando a gente tem esse feedback, a gente fica super alegre quando uma pessoa, um cidadão comum, te reconhece nas ruas, e aí chega para você e fala, no meu caso, né, você trabalha na TV Justiça, eu te vejo na TV Justiça. Quando você vê
que o Supremo Tribunal Federal, né, por meio da TV Justiça, alcança esse cidadão que, se não fosse a TV Justiça, ele não teria acesso à mais alta corte do país, a gente fica feliz com o papel que nós estamos desempenhando e com o objetivo que nós temos, que é exatamente chegar nessa população, não só no operador do direito, mas para aquele leigo, para aquele cidadão, para que ele possa compreender que a mais alta corte do país decide matérias que podem atingi-lo diretamente. Então, esse reconhecimento público que às vezes acontece, para mim, eu acredito que para vocês também, é um feedback, é uma alegria imensa de saber que nós estamos realmente atingindo aqueles que nós precisamos atingir, que é o cidadão, que é aproximar ainda mais o Poder Judiciário do cidadão comum. Eu diria, não sei se talvez a palavra seja muito forte, uma popularização do Poder Judiciário. Sim. As pessoas, elas se interessam mais para saber sobre os seus direitos. E a TV Justiça, ela acaba sendo esse canal de informação, tanto para o acadêmico de direito, em relação a alguns programas que a gente acompanha e a gente até dá esse tom, esse viés jurídico para alguns programas que são importantes, mas principalmente para aquela dona de casa que, às vezes, a gente acha que não nos assiste, mas assistem a vários programas, e inclusive ao direto do plenário. Dentro dessa situação curiosa, Gisele, uma ocasião, eu estava num restaurante em Ribeirão Preto, viajando com a família, e o garçom do restaurante, ele me reconheceu. E a gente está assim, apaisando, né? Vamos dizer assim, mas menos formal. Ele chegou até mim e disse, posso fazer uma pergunta? Você é aquela moça da TV Justiça? E naquela ocasião, eu só fazia ao vivo o direto do plenário. A gente ainda não gravava juntos, Cadu, plenárias, que vai ao ar nos finais de semana, que é quando as pessoas têm mais tempo para assistir. E ele me reconheceu e disse, você não assiste às sessões plenárias do Supremo. Ele falou, eu adoro, mas eu consigo entender mesmo quando você entra explicando tudinho. Aquilo é um reconhecimento muito grande, e saber que a gente chega na casa das pessoas. Sim. E que as pessoas se interessam por essas decisões do Judiciário. Eu acho isso incrível. E essa aproximação que a TV, eu atribuo à TV esse papel fundamental de fazer essa aproximação e levar esse conhecimento às pessoas que não são propriamente técnicos no direito. Existe uma história que é um pouco mais antiga, um pouco mais dos primórdios, que foi relatada pelo então secretário de Comunicação do Supremo Tribunal Federal, Renato Parente, e que foi contada a ele pelo jornalista Juliano Basile, que foi da Folha de São Paulo, do Valor Econômico, fazendo uma cobertura, se não me engano, no Rio de Janeiro. Ele, no hotel, ele viu uma pequena sala de um dos funcionários, eu não sei se era da segurança, o vigilante, o que era exatamente, mas que tinha uma televisão. E nessa televisão estava passando uma reprise do programa, da sessão plenária. Eu não lembro se na época era o direto do plenário já, ou se ainda tinha um dos nomes anteriores, que foi Justiça em Ação e Sessão Plenária. Ele achou aquilo curioso e a pessoa assistindo, o funcionário assistindo o programa com atenção. Ele perguntou, escuta, você acompanha sempre a TV Justiça, as sessões plenárias? Ah, não, gosto muito. Assim, mas você entende o que eles estão falando? Eu falei assim, olha, tudo eu não entendo, mas eu tenho uma satisfação muito grande de verificar que os ministros da Suprema Corte do meu país, eles discutem muito antes de tomar uma decisão. Então, esse já era um efeito que nós sentimos na época a respeito do caminho que estava sendo trilhado nesse processo de tentativa de aproximação do cidadão com o Poder Judiciário. Acaba resgatando um pouco a legitimidade do Poder Judiciário perante a população, né? Exatamente. Porque você permitir, transmitir, levar a todas a possibilidade de assistirem ao vivo os principais julgamentos jurídicos do Brasil, quer dizer, são as principais decisões jurídicas do país, aquelas que devem ser seguidas pelo próprio Judiciário. Sim. Isso é muito importante em termos de resgate de uma legitimidade que muitas vezes não existia por conta da falta de conhecimento, falta de acesso aos julgamentos, né? Porque eu vou parafrasear aqui o Cadu, durante as nossas sessões de julgamento que a gente acompanha, ele fala, é a jurisprudência da Suprema Corte sendo transmitida ao vivo em todo o país. Então, é uma satisfação muito grande participar desse programa e fazer esse acompanhamento aqui também. E dar real efetividade ao princípio da transparência e da publicidade previsto na Constituição Federal, né? Agora, eu não posso deixar de fazer um registro em relação ao fato de que é uma construção que tem acontecido ao longo desses 15 anos e que nem sempre, embora isso talvez até não chegue propriamente para o cidadão, ela foi fácil, no sentido de que essa transmissão específica do plenário, ela não era, principalmente no início, propriamente uma unanimidade. Por uma série de fatores, inclusive até do próprio entendimento de muitos juristas a respeito de como deve ser tratada uma corte, ainda mais uma Suprema Corte. Então, havia uma expectativa, no sentido, uma pergunta que se fazia era,
Isso não tiraria, como muitos juristas chegaram a manifestar, um caráter solene do próprio Supremo Tribunal Federal como um espaço quase sacro, quase sagrado, no sentido das decisões jurídicas que vão influenciar a toda a nação e se somando à jurisprudência que é formatada, inclusive até em termos do próprio mundo, pois são discussões que elas passam, inclusive, pelo universo acadêmico em diversas instâncias, havia essa grande pergunta e resistências muito fortes. Um momento que eu tive a impressão que essa resistência, ela já, os últimos bastiões de resistência em relação a esse princípio da transparência, de você colocar para o cidadão e que a influência sobre essas decisões, ela não seria tão significativa que levasse a bizarrices, talvez tenha sido, me fale agora, nós comentamos esses dias, um jurista português, nós conversamos sobre isso, Karina, você lembra? Eu falei o nome... J. Canotino. Canotino, Gomes exatamente, Canotino. Gomes Canotino. Nós temos essa entrevista aqui na TV Justiça, de um programa especial que nós gravamos com ele, eu tive a honra de fazer a entrevista, e fiz a pergunta, achando que talvez até ele dissesse que era contra as transmissões. E a resposta dele, na ocasião, me surpreendeu, que eu sabia do posicionamento anterior dele. Ele falou assim, no início da TV eu tinha minhas dúvidas, exatamente por conta dessas questões que eu acabei de colocar. E, para minha surpresa, disse assim, não, mas eu revi meu ponto de vista e eu acho que é fundamental. Ele defendeu justamente o ponto de vista da transmissão e da transparência. Bom, esse programa foi certamente muito esclarecedor, né? Foi um programa muito especial. Eu queria agradecer a presença de todos, né? A Gisele Reis, a Karina Zucolotto, duas consultoras aqui da TV Justiça, e ao Cadu, né? Especialmente também pela primeira vez a sua presença aqui. Muito obrigado. Muito obrigado também a você que acompanhou o programa Reflexões de hoje. E você pode rever esse programa no nosso site, tvjustiça.jus.br. Até o próximo Reflexões.